Lindas mamães, sejam muito bem-vindas a este canal, onde nós falaremos sobre cirurgia plástica, sim, nas mamães. Desta vez, nós vamos a conversar sobre o que é o Transformando Mais, quais são as diferenças que existem, sim, de um atendimento em cirurgia plástica convencional com atendimento voltado completamente para as mamães. Vem comigo que eu te explico tudo aqui. Vocês já pensaram no que é ser uma mulher nova, com filhos pequenos e querer fazer uma cirurgia plástica? Sim, é uma coisa muito desafiadora. Faz alguns anos que a gente começou a prestar atenção em alguns detalhes. Nós começamos a conversar com as mamães e perguntar o que elas sentiam. Sim, e durante anos eu perguntei isso para mais de 1.200 mamães. Consegui entender e compreender as diferenças que a cirurgia plástica em pacientes com filhos tem. Porque a partir do nascimento dos filhos, a vida de vocês mudou completamente, de uma forma muito radical, por um motivo muito bonito. Porém, cirurgia plástica neste contexto fica um pouco mais complicada. Sim, por que fica mais complicada? Porque já não são só vocês já têm dependentes, e principalmente quando os filhos são pequenos, o mundo de vocês muda completamente. Começa a aparecer uns medos que você não tinha antes, começa a aparecer umas responsabilidades que você não tinha antes. Sim? E colocar uma cirurgia plástica com seus riscos, com suas recuperações, com suas dores, sim? No meio deste mundo, é um pouco mais complexo. Então, o que eu fiz? Sim, durante muito tempo eu comecei a perguntar para as mamães o que elas sentiam em cada momento do processo. Sim, quais eram os sentimentos que dominavam, sim, quais eram os principais sentimentos que vocês tinham ao longo do tempo. E eu coloquei isso em dados e fizemos todo um trabalho estatístico sobre isso. E nós descobrimos que existem 4 coisas principais, sim, que todas as mamães têm. O que varia é que em algumas têm as intensidades de cada um destes pontos, porém, sempre estes 4 estavam presentes. E como funciona? Eu sei que a primeira coisa que muda drasticamente é o medo. Toda mamãe começa a ter um medo, e não é medo a cortes, a pós-operatório, a cirurgia em si. É o medo a possibilidade de algo acontecer com elas e quem vai cuidar dos filhos. Então, isso daí começa a pesar muito na decisão de fazer uma cirurgia plástica. Então, o que acontece? Aqui que vem a grande sacada do Transformando Mais. A gente identificou cada um desses pontos que são diferentes em vocês, sim? E tentou dar soluções a cada um destes problemas. Então, por exemplo, o primeiro problema, medo. Sim? De quê? De algo acontecer e quem vai cuidar dos filhos. O que nós fizemos? Nós corrimos atrás de fazer esta experiência extremamente segura. Isto foi desde um hospital próprio, um dos melhores da cidade, sim, o treinamento para as equipes, os insumos, sim, todos os pontos de segurança, usando as melhores tecnologias, as melhores técnicas e todo esse tipo de coisas. Para quê? Para dar mais segurança ao processo. Aí mudamos completamente o pré-operatório, o pós-operatório, todas os exames de laboratório que a gente pede, todas essas coisas ficou uma coisa muito mais complexa, porém muito mais segura e interessante. Depois de algum tempo fazendo isto o tempo todo, nós descobrimos que ser seguro não é suficiente. Sim, porque o grande segredo aqui era você sentir em segurança. Sim, são duas coisas completamente diferentes. O material da cirurgia pode ser estéril nos melhores aparelhos, porém você nem sabe. Entendeu? Então, assim, isso daí é muito bom, é fundamental, porém não te passa segurança. Então, o que nós fizemos? Se cada vez mais a gente vai correndo atrás de que esta experiência seja para você muito interessante. O que nós precisamos? Nós precisamos de acolhimento. Nós precisamos, sim, de detalhes como, por exemplo, você chegar no hospital, sim, na manhã da sua cirurgia, passar pela porta e falar, uau, que legal, sim, gostei. Daí você ser atendida pelas recepcionistas do hospital, as enfermeiras e tudo, e você falar, que agradável, sim? Eu gostei muito. Isso de aí é bastante importante. Então, nós tentamos que esta sensação você tenha ao longo de todo o tempo, com criação de grupos de WhatsApp, celulares dos médicos, sim, os personagens, livre contato com as enfermeiras da clínica, com os fisioterapistas, com os nutrólogos, com gerentes, com secretárias, com financeiro, com todo mundo,
Sim, por quê? Porque cada vez mais nós percebemos que vocês precisam de sentir seguras, sim, de sentir essa segurança, tá? Então, para vocês terem uma ideia, aqui na Clínica da Plástica, 27 pessoas vão te cuidar. Nós temos uma característica, nós tentamos de todas as formas possíveis que você sempre faça contato com a mesma pessoa, sim, com a mesma funcionária, com a mesma secretária, com a mesma colaboradora. Para quê? Para que vocês criem um vínculo, sim, porque isto facilita muito a comunicação e você vai se sentindo em casa, vai se sentindo mais segura. Até o momento, este tipo de detalhes tem sido as melhores coisas que a gente conseguiu fazer para te passar segurança. Segunda coisa é que principalmente as mamães com filhos pequenos, sim, elas não têm tempo para se recuperar. Então aquela máxima de 40 dias de repouso com os braços encolhidos e tudo, esqueçam, isso não é real. O que acontece? A cirurgia plástica sempre pensou, sim, todos os livros e tudo, pensou que vocês têm tempo. Sim, pensou que vocês conseguem se recuperar, que vocês conseguem ficar deitadas 40 dias de repouso, sim, sem problema nenhum, para que tudo cicatrize de uma forma ótima. Isso não é real. Vocês sabem disso. O que vocês precisam? Vocês precisam cuidar dos seus filhos. Sim, pessoas que têm 2, 3 filhos pequenos não têm o luxo de ficarem deitadas durante 40 dias esperando cicatrizar. Então, o que a gente fez? A gente correu atrás de tentar fazer, sim, uma série de modificações, tanto na técnica cirúrgica, mas principalmente no preparo, para que estas cirurgias elas fiquem com uma recuperação muito mais rápida. E eu sei a diferença de como era a recuperação antigamente e como que é agora. Sim? E eu posso falar com muita propriedade que a recuperação das nossas cirurgias agora é extremadamente diferente. Então, nós vimos passar de uma cirurgia que era praticamente incapacitante, para uma cirurgia que permite no dia seguinte quase uma vida normal, sim? E com segurança. Sim? E aí que se abria o grande problema. Sim? Como fazer uma recuperação legal, sim? Pouco dolorida e mais rápida, em cirurgias muito maiores. Sim? E aí que nós começamos com todos os princípios de cirurgia plástica funcional. Temos outro vídeo falando exclusivamente disso, sim? Onde vocês conseguem entender um pouco melhor como que nós fazemos para ter uma recuperação rápida mesmo em cirurgias maiores. É muito interessante. Terceiro ponto é que, geralmente, a grande maioria de casos, as mamães que têm 1, 2, 3 gestações, pequenas cirurgias não funcionam. Por quê? Porque os corpos normalmente mudam e mudam de uma forma assim, drástica às vezes. Tá? E se vocês pensam em fazer uma cirurgia plástica, principalmente com filhos pequenos, se vocês estão passando na frente da responsabilidade que vocês têm com seus filhos para fazer uma plástica, é porque vocês se incomodam. Sim? E o único que vale a pena é se depois da cirurgia vocês ficarem felizes, se esse incômodo passar. Sim? Então vocês precisam e vocês merecem uma completa transformação. Para quê? Para que passe de um ponto de eu não gosto do meu corpo para um ponto de eu amo o meu corpo. Sim? E isso daí é difícil, por quê? Porque é muita variável. Sim? Então, cada vez mais nós precisávamos melhorar as técnicas cirúrgicas, sim? Estar ao dia com os gostos atuais, com a moda, sim? Atualmente, com os colos marcados, com as mamas durinhas em pé, com todo esse tipo de coisas. Sim? Então, isso nos faz correr atrás de todo o que tem de mais novedoso, tanto em tecnologias como em técnicas cirúrgicas, o tempo todo. Sim? Então, praticamente, eu brinco aqui, virou nosso hobby este daqui, se correr atrás do que tem de melhor, já que nada vale a pena se vocês não ficarem felizes com o resultado. E o quarto ponto, para mim, sempre foi um grande desafio. Por quê? Porque não depende muito de técnica cirúrgica, não depende muito de infraestrutura, tecnologias, de recuperações, nada disso. Porque o quarto ponto é um sentimento de culpa que acompanha a grande maioria de mamães, sim, que se sentem mal por estar pensando nelas, na sua vaidade, no seu bem-estar, quando tem filhos pequenos para cuidar. Aquele sentimento de culpa de gastar dinheiro com vocês,
sim, quando tem filhos pequenos para educar e tudo esse tipo de coisas. Sempre foi um desafio porque a gente não sabia como lidar com isso. Depois de começar a fazer esse tipo de cirurgias, dedicar única e exclusivamente às mamães, conseguir entender o que vocês pensam, como que vocês agem, o que medos que vocês têm. Sim, eu comecei a conversar com as pacientes que já foram operadas, sim, muito tempo depois. Sim, durante horas eu sentava e conversava, e vocês me ensinaram uma coisa muito interessante, é que operar uma mamãe é fazer cirurgia na pessoa mais importante da casa, sim, no núcleo familiar. Todas as pessoas da família dependem desta mamãe, os filhos pequenos dependem completamente da mamãe, os maridos, as famílias, todo mundo depende dela. O que acontece? As mamães cuidam e fazem este papel muito bem. Vocês conseguem cuidar de seus filhos, de seus maridos, de seus lares e tudo. Sim, então, quando a gente faz uma cirurgia onde vocês ficam felizes, sim, vocês crescem. Sim, e todas as pessoas que dependem de vocês crescem junto. Então, é uma coisa muito interessante, sim, e nos deu uma motivação muito grande de que se a gente faz uma cirurgia bem feita, do jeito que vocês imaginam, fica um resultado muito legal e vocês gostam, sim, vocês crescem e os principais beneficiados com essa cirurgia passam a ser sua família e seus filhos. Então, isso daqui muda completamente. Por quê? Porque passou a ser não uma mulher que quer levantar as mamas, sino passou a ser uma mamãe que quer ficar feliz com ela mesma. E como ela fica melhor, a família como um todo fica melhor. O bem-estar da mamãe, sim, é fundamental para o bem-estar de uma casa. Então, isso daqui, quando os pacientes e as famílias conseguem compreender o efeito que isto terá, suaviza aquele sentimento de culpa que todas vocês têm. E vocês verão ao longo de todos estes vídeos como que a gente faz para que a cirurgia plástica seja factível e seja mais real no mundo de vocês. Para vídeos como este, sim, que tem uns conceitos um pouco diferentes, de cirurgia plástica voltada exclusivamente para mamães, sim, eu convido a vocês seguirem o canal, sim, e estarem atentas, apertar aquele sininho, sim, para que cada vez que sair um vídeo, vocês tenham acesso.